Estamos de volta então para fazer a última parte, que é a parte sobre o tratamento dos transtornos do espectro autista, tá bom? Então vamos começar, né? A primeira coisa que a gente já vai falar é que não existem medicações para tratar os sintomas nucleares, os sintomas cardinais, que são todos esses sintomas que a gente acabou de discutir aí do transtorno do espectro autista. Então, dentre os transtornos mentais, o transtorno do espectro autista especificamente não existe medicação que trata o que a gente chama de TEA, tá? Para que existem medicações? Né? Existem medicações para aliviar alguns sintomas, né, que a gente chama de sintoma-alvo, por exemplo, que pode ser um sintoma mais desadaptativo, muito prejudicial ali. Né? Por exemplo, irritabilidade, agressividade, agitação, né, ansiedade, depressão, se tiver a comorbidade ali junto, tá? Então, o que a gente vai usar é remédios nessas situações, né? A gente sempre vai tentar pesar ali o risco-benefício de usar essas medicações, tá? Então, depende da idade do paciente, se ele já está em intervenção, se não está em intervenção, são coisas que a gente pode mediar com a intervenção ou não pode, né? Com a intervenção não farmacológica, né? Lembrar sempre que pessoas com TEA, elas são mais sensíveis a efeitos colaterais e também tem mais chance de ter efeito paradoxal. Então, a gente sempre inicia numa dose pequena, né, e a gente vai aumentando gradualmente. Via de regra, ali, às vezes, 1/4 da dose inicial que a gente daria para outros transtornos, tá? E quais são as medicações mais utilizadas? Nós temos duas que são formalmente aprovadas pelo órgão americano, que é o FDA, apesar de não ter essa aprovação em bula do Brasil, para tratar a irritabilidade e comportamentos disruptivos, irritabilidade e agressividade. As duas são a risperidona e o aripiprazol. A risperidona tem estudos a partir dos 5 anos, o aripiprazol a partir dos 6 anos de idade, tá? A gente também pode usar os antidepressivos, como os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, quando tem comorbidade com ansiedade, ou com depressão, ou com toque, né? Muitas vezes, a comorbidade com déficit de atenção e hiperatividade, que também é um transtorno do neurodesenvolvimento, ela é muito frequente. Então, alguns estudos falam de até 70% das crianças com TEA também vão ter o TDAH. Nesses casos, a gente vai usar os estimulantes, como a Ritalina Elial, o Concerta e o Venvance. Lembrando sempre que esse grupo de pessoas, eles têm uma tendência maior a ter efeito colateral ou efeito paradoxal. Então, às vezes, a gente dá o estimulante e fica mais irritado, fica mais agitado. Aí tem que tentar outra apresentação, trocar ali a medicação, para ver como é que essa criança, esse adolescente ou esse adulto vai responder aí. Tá? Então, de forma geral, a gente não vai usar medicamentos, a gente não vai usar remédio para tratar o transtorno do espectro autista. Então, o que a gente vai usar, já que a gente não tem a opção de ficar usando as medicações, né? Um fato importante, que a gente sempre vai repetir isso nos transtornos da infância, é que a gente normalmente não vai tratar e lidar diretamente só com o paciente, mas especificamente no TEA isso é muito importante. Então, eu devo incluir nesse tratamento, no meu plano de tratamento, a participação dos pais, né, além do paciente e da escola, tá? Por quê? A maior parte do tempo, muitas vezes, essa criança, esse adolescente está na escola. Se for um adulto, é um ambiente de trabalho, por exemplo, tá? A família também está o tempo inteiro com essa criança, então ela precisa receber as orientações. Então, eu preciso trabalhar esses diferentes aspectos aí da vida dessas pessoas. As demandas, elas vão mudar de acordo com a fase da vida, né? Como eu falei, às vezes numa criança, num adolescente, eu tenho que manejar a escola. Na transição para a vida adulta, eu vou pensar no mercado de trabalho. Mas, de forma geral, elas sempre vão focar em melhorar a qualidade de vida e dar mais autonomia para essas pessoas, tá? Esses são os principais focos ali do tratamento. Então, qual que é o nosso foco com a família? O primeiro deles é ajudar essa família no momento do diagnóstico, né? Muitas vezes tem um certo luto ali, a família tinha uma idealização de como é que seria aquela criança, e não só o idealizado, mas você se preocupa com o futuro do seu filho, da sua filha, né? E agora com esse diagnóstico, como é que vai ser? Ele vai ter independência? Ele não vai ter independência, né? Então, é um processo que ali, muitas vezes, é difícil, doloroso para a família esse momento inicial. Então, o nosso papel é fazer esse acolhimento, orientar a família, né, e encaminhar para os tratamentos adequados, ver quais são as demandas e orientar para a família para eles irem para bons profissionais, para conseguir fazer a intervenção. Um outro papel é a psicoeducação. Então, é explicar sobre o que são os sintomas, quais são as características de TEA, o que se a família tem alguma dúvida, qual caminho ela deve seguir. Se aquela criança, assim, nem tudo que a criança faz tem a ver com TEA, então se a criança fizer uma birra, porque ela tem TEA, eu tenho que ceder, que não é bem assim, né? Então eu vou explicar para a família os sintomas, o que não é sintoma e qual é o caminho que a gente vai seguir.
E aí, durante todo o tratamento, a família tem que estar recebendo orientações de como lidar com aqueles comportamentos que são disfuncionais, né? Por exemplo, uma criança que está fazendo birras excessivas, uma criança que está se batendo, que está batendo nos outros. E também a família deve receber orientação de como é que eu estimulo os comportamentos, né? Que são os comportamentos mais funcionais. Então, como é que eu estimulo a comunicação? Como eu estimulo o contato visual? Tá? E a gente faz um ajuste das expectativas. E nem sempre, não é um ajuste da expectativa, olha, ele não vai conseguir fazer nada. É diferente disso. É falar assim, olha, ele tem potenciais. A gente tem que investir, a gente tem que trabalhar, a gente tem que descobrir as áreas de maior potencial, ver no que ele se interessa, onde é que a gente vai inserir ele mais tarde, por exemplo, no mercado de trabalho, tá bom? A escola, esse mesmo aspecto, a gente vai avaliar as potencialidades e as dificuldades, não focar só nas dificuldades, mas ver qual que é o potencial dessa criança. Então, via de regra, tá, isso pode variar um pouquinho, mas normalmente as crianças com TEA, elas têm mais dificuldade na parte, nos aspectos de comunicação de linguagem falada ali, ou seja, mesmo a linguagem verbal ou não verbal, né, mas que permeia ali a comunicação, mas vão ter habilidades melhores para aspectos visuais. Então, vocês vão ver nos exemplos ali de manejo que a gente pode usar muita figura, tá? Usar esse aspecto visual como ajudar a criança a organizar e ajudar a criança a aprender. Vai ter dificuldade com coisas mais simbólicas, mas vai funcionar bem com o concreto. Então, eu vou usar o concreto para poder ensinar um pouco mais, uma coisa mais palpável. Né? A escola também deve ser orientada a como estimular os comportamentos, né? Então, muitas vezes, se a criança fica sozinha, a escola pode falar, ah, tudo bem, não está dando trabalho, né? Mas o papel da escola é engajar aquela criança no comportamento social. Então, se a criança está sozinha, como é que eu trago ela para a brincadeira? Como é que eu faço essa criança engajar? Né? Se essa criança não está aprendendo a escrever, como é que eu vou fazer? Então, se existem métodos, né, que a gente pode adaptar, que a gente pode individualizar, tanto do material, se a criança precisa de um material diferente, ou se a criança precisa de uma atenção diferente ali para aquilo. E existe também um método específico, né, que chama TEACH, que é um método psicopedagógico, que usa algumas coisas de ABA também, que é a terapia comportamental, que a gente vai falar, e que é muito utilizado, né? A orientação formal, né, da lei aqui brasileira é que essas crianças vão continuar na escola regular e vão ser incluídas na escola regular. Raramente elas vão para uma escola especial que tem um método totalmente diferenciado. Então, o trabalho principal é adaptar dentro da escola regular, tá? Mas em alguns casos acaba sendo necessário ir para uma escola especial. Então, o que são exemplos aí dessas adaptações de material para ensinar para a criança? Como eu falei, eu vou tentar deixar as coisas mais visuais. Então, eu vou transformar algo que a professora estaria só falando, por exemplo, cadê o verde? Vamos separar o verde agora, tudo que é verde. Eu vou transformar isso numa algo mais palpável para a criança. Eu vou ter uma foto ali do verde e eu vou deixar a criança separar de um jeito ali mais concreto. Né? Ah, ela tem que categorizar, ela vai colocar 5 num lugar e 6 no outro. Ao invés de eu falar só de forma abstrata, deixa eu mostrar para a criança como é que faz isso. Deixa eu mostrar figuras para a criança parear. Então, eu tenho uma figura e ela tem que parear uma figura que é igual àquela, né? Ah, eu vou falar de meios de transporte, então meios de transporte que são do mar, que são da terra, que são do ar. Ao invés de ficar só falando com a criança, deixa eu mostrar as figuras desses meios de transporte. Então, frequentemente a gente vai utilizar figuras, tá? A gente vai utilizar pistas visuais para ajudar a criança nisso, né? Outras possibilidades que a gente tem é de fazer uma adaptação mais completa ali desses materiais, né? Por exemplo, lá, a criança ela precisa ser estimulada, então eu vou pegar personagens de interesse para a criança, vou montar um material diferente, vou colocar o personagemzinho chamando a atenção, eu vou explicar para a criança o que ela vai fazer naquele momento, então tem um símbolozinho ali de escreva, então agora é a hora de escrever, tá? Ao invés de só colocar lá, copia o I, faz o I, eu dou o modelo do A, dou o modelo do I, dou um exemplo de uma menininha que está se machucando para entender o que significa o I, dou um exemplo visual. Então isso é uma adaptação de material, por exemplo. Tá? Outra coisa, a criança vai preencher, vai ter que estar treinando caligrafia, eu vou adaptar o material e fazer aquilo com pontilhados, e aí coloco a figura ali, ó, o caco caiu, e o caco caindo mais literal para a criança entender o que ela está fazendo, coloco isso como pista visual. Então, frequentemente, na adaptação de materiais, a gente vai colocar essas pistas visuais para a criança. Tá? Aí são outros exemplos, ó, ela vai ter que escrever, né, na parte 2 ali na parte da direita, ela vai ter que calcular, tá? Ela vai ter que somar. Então eu vou, ao invés de falar só 1 mais 2, deixa eu colocar isso com a laranja, deixa eu colocar visual ali para a criança entender, por exemplo, tá?
Então, além disso, né, desse trabalho com a família e com a escola, a gente vai fazer um trabalho e também incluir a família e a escola nisso, que a gente fala que é como uma equipe multiprofissional. Não é algo que a gente consegue trabalhar sozinho, fechado no consultório. Eu preciso de uma equipe, uma gama muito grande de profissionais e eu preciso dessa parceria sempre com a família e com a escola. Tá? Normalmente, né, essa gama de profissionais vai incluir ali, no mínimo, tá? No mínimo, um terapeuta comportamental, que normalmente são psicólogos, mas também TO tem formação, que é terapeuta ocupacional, né? Fonoaudiólogo tem formação também. Então, diferentes pessoas podem ter formação nessa área, tá? Mas eu preciso dessa terapia. Essa é a terapia que tem mais comprovação para o transtorno do espectro autista. Então, normalmente é a que a gente mais indica. Para crianças menores, até 4, no máximo 5 anos de idade, a gente tem um outro modelo que chama Denver, é o modelo Denver de intervenção precoce também, que usa algumas coisas da terapia comportamental, mas é uma terapia também chamada de desenvolvimentista, com fases diferentes do desenvolvimento da criança, tá? Então, a gente precisa da terapia, a gente vai precisar de uma fonoaudióloga, né, como parceira. Essas crianças frequentemente têm dificuldades na linguagem, seja já um atraso, a criança que não falou na idade adequada, ou a criança que não formou frases, ou a criança que até fala, mas tem dificuldade em usar a linguagem de uma maneira social, fala só quando tem interesse, fala só para compartilhar o que quer, não entra num diálogo. Então, a fono é importante, tá? E a fono também vai ser especialmente importante para as crianças que estão com esse atraso de linguagem, para usar o que a gente chama de comunicação alternativa, né? Assim como a gente tem a linguagem de sinais, por exemplo, a gente vai ter uma comunicação alternativa que é mais específica utilizada para o TEA, que é a comunicação usando figuras, tá? Usando símbolos. Então, eu vou usar, seja ela um símbolo no modelo do PECS, o modelo do PECS, que é o Picture Exchange Communication System, é um sistema de comunicação alternativa, em que você usa figuras para a criança fazer o pedido, normalmente são cartinhas para a criança fazer o pedido, mas eu posso usar hoje em dia também instrumentos mais robustos que estão nos tablets e que a criança pode utilizar para formar frase, para fazer pedido, para fazer comentário, tá? Então isso é chamado de comunicação alternativa e aumentativa. A criança não desenvolveu a linguagem, mas se eu quero que ela peça para ir ao banheiro, ela pode usar uma cartinha de banheiro, por exemplo, para fazer esse pedido. Ela pode formar uma frase num dispositivo, tipo, eu quero ir ao banheiro, né? Então, a gente usa isso com muita frequência também, isso inclusive ajuda as crianças a desenvolverem a linguagem, tá? Quando elas ainda não são verbais, mesmo que ela vá ser verbal, muitas vezes a gente introduz, porque isso ajuda a aumentar. E mesmo para as crianças verbais, algumas vezes elas precisam implementar, às vezes, um sistema para ajudar elas a ampliar um repertório, a aprender a fazer um diálogo. Então, esse é o papel da fonoaudiologia. A terapia ocupacional também tem alguns papéis. Um deles é trabalhar o brincar, né? Que todo mundo normalmente da equipe vai trabalhar. Por quê? Porque brincar é compreender o simbólico. E simbólico é tudo, tá? A língua que a gente utiliza, ela é símbolo. Então, se eu falo, onde é que está a água? Água, por si só, a palavra água não significa exatamente aquele elemento. Ela só significa aquilo porque eu tenho simbolicamente o que é água na minha cabeça. E a brincadeira, ela traz muito esses aspectos simbólicos, ela ajuda a ampliar esse repertório simbólico, né? Então, especialmente com crianças pequenas, a gente trabalha muito a questão de estimular a brincadeira funcional. Outros aspectos que a terapeuta ocupacional muitas vezes trabalha é o que a gente chama de atividades de vida diárias básicas ou atividades instrumentais. Então, me alimentar, usar o banheiro, pagar alguma coisa, conseguir pegar um ônibus. Então, tudo isso a TO pode trabalhar também. E uma área que é especificamente só da terapia ocupacional é o que a gente chama de terapia de integração sensorial. Então, é a terapia que vai trabalhar todos aqueles aspectos ali que a gente viu de disfunções do processamento sensorial. O outro profissional que frequentemente está nessa equipe é o AT, que é o acompanhante terapêutico. Por que ele é importante? Porque como essas crianças vão ter dificuldade, às vezes, para generalizar o que elas aprendem, eu preciso de alguém que vai ajudar no mundo real ali. Então, alguém que está na escola e que vai trabalhar a socialização dessa criança direto com outras crianças no momento da escola. Alguém que está em casa e que vai trabalhar a questão, por exemplo, de usar o micro-ondas direto ali com a criança, tá? Vai fazer a lição em casa e vai trabalhar no ambiente natural da criança, né? Então, frequentemente a gente coloca o acompanhante terapêutico. Além disso, eu posso ter diversos outros profissionais, um educador físico para trabalhar mais aspectos também de organização corporal, de coordenação motora, um psicomotricista que também pode trabalhar coordenação motora fina, como a escrita, uma psicopedagoga que vai poder trabalhar e fazer uma adaptação do material com a escola, por exemplo. Então, eu posso incluir uma gama de diferentes profissionais, tá?
Dando alguns exemplos para vocês do que esses profissionais fazem na prática, né? Por exemplo, aí a gente tem, né, o uso de histórias sociais. O que são histórias sociais? São historinhas que eu vou criar para a criança, para ajudar a criança, já que ela tem dificuldade, às vezes, de identificar as expectativas, as convenções sociais, eu vou criar uma historinha para a criança entender aquilo. Então, a historinha aí do lado direito, ó, tem uma criancinha e tem sempre o apoio visual junto, tá? Normalmente nessas histórias. Porque, como eu falei, o uso de figuras é muito bom para essas crianças, adolescentes ou adultos. Então, olha, quando eu fico bravo, né, às vezes eu bato na minha mãe. Né? Isso deixa a minha mãe triste. Então, quando eu tiver com vontade de bater, eu preciso parar, e aí tem o sinalzinho de parar ali. Eu vou segurar a minha mão uma com a outra, eu vou contar até 5, e aí a minha mãe vai ficar feliz e vai ficar calma. Né? Então, é um exemplo ali de uma história social criada para explicar para a criança que ela não deve bater, que bater é algo ruim para ela e para as outras pessoas, e qual é a opção que ela tem. Então, quando ela não vai bater, então eu posso segurar minha mão firme, eu posso contar até 5, eu posso respirar fundo. Então, a gente vai usar as histórias sociais para poder facilitar o dia a dia da criança. Ela aprender isso, ela aprender de um jeito que é lúdico e que tem pistas visuais e que é mais fácil para ela, né? Então, existem diversas diferenças, possibilidades diferentes de história social. Um outro aspecto que a gente pode usar e frequentemente usa é estabelecer quadro de rotina com figuras, com pistas visuais para essas crianças. Como a gente falou, muitas vezes elas vão ter inflexibilidade, dificuldade com mudança, né? Quando eu monto um quadro de rotina, um cronograma de atividades, eu posso dar maior previsibilidade para essas crianças. Ela vai entender o que ela deve fazer, quais são as expectativas. Ela antecipa quando vai vir uma mudança, isso facilita os momentos de transição. Ou mesmo uma coisa diferente. Então, normalmente, todo dia ela vai para a escola nesse horário, ela almoça, ela fica em casa. Mas hoje ela vai para o médico. Deixa eu colocar a foto do médico ali no quadro de rotina, né? Para falar para essa criança, olha, hoje vai ser um pouco diferente. Tá? Depois do médico, a gente vai passar lá e tomar um sorvete, por exemplo. Então, eu vou dar maior previsibilidade para a criança. E eu posso usar esses cronogramas e essas pistas visuais de diferentes formas para além do quadro de rotina também, né? Por exemplo, né, outras formas que a gente pode utilizar. Um quadro de escolhas, tá? Assim, que a criança, que ela possa saber quais são as escolhas que ela tem disponível, e aí a gente ajuda a criança a tomar a decisão. Então, olha, a próxima atividade que eu vou fazer vai ser, eu vou ouvir música ou eu vou desenhar? Tá? Então, a criança escolhe e ela pode colocar o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois. Quando a criança participa desse processo de escolher as atividades, é lógico que a gente não pode deixar só uma gama infinita de atividades, que a criança pode escolher só brincar com um trem, que é um interesse fixo que ela tem. Tá? Então, eu não vou me limitar a deixar uma gama infinita. Eu vou pôr algumas opções ali dentro do que a criança precisa ou pode fazer, e a criança dentro disso escolhe e ela está mais motivada para fazer aquela atividade se ela escolheu também. Eu também posso usar com a criança esse quadrinho aí de primeiro e depois. Então, a criança gosta muito de brincar no balanço, né? Então, eu vou falar para ela, olha, primeiro estudar, depois brincar no balanço. E eu uso o quadrinho com as pistas visuais para facilitar. E eu posso combinar as duas coisas, tá? Vai ser primeiro isso e depois aquilo, mas esse primeiro existe algumas possibilidades que você pode escolher, e depois você pode escolher se você quer brincar no balanço ou se quer brincar com pula-pula, por exemplo. Né? Então, eu vou dar uma gama ali de opções para essa criança escolher a atividade. Outras coisas que a gente pode fazer, como eu falei, é esse trabalho de atividades de vida diária. Então, frequentemente vocês estão vendo muitas figuras, porque a gente usa muita figura para ensinar mesmo. Então, explicar para a criança, para tomar um banho, como é que ela toma o banho, quais são as fases de tomar banho. Ao invés de eu ficar só na palavra, você vai ligar o chuveiro, vai molhar a cabeça, vai usar o shampoo, eu vou usar essa figurinha. Às vezes a gente plastifica isso, coloca no banheiro e vai mostrar para a criança até ela poder conseguir internalizar ali essa sequência, né, esse hábito e tomar banho sozinha, tá? Essas figuras aí, tanto essa quanto a próxima, é de um site que é o Autismo Projeto Integrar. Eles fazem figuras gratuitas e você pode fazer o download, são de super boa qualidade ali, tá? Um outro exemplo é esse daí. Como é que vai ao banheiro? Olha, eu senti minha barriga tá me avisando que eu tenho vontade de ir ao banheiro. Eu vou lá, eu vou sentar no vaso, eu vou usar o papel higiênico, eu vou me limpar, eu vou dar descarga, eu vou lavar a mão. Então, eu estou ajudando a criança a organizar esses processos, tá? Para trabalhar, por exemplo, aí, autonomia, nesse caso, as atividades básicas, né? Um outro que é muito legal, assim, normalmente a sala da terapeuta ocupacional as crianças adoram, né, é a terapia de integração sensorial, tá? Então, nessa terapia, eu vou usar estímulos sensoriais para trabalhar essas disfunções sensoriais que a criança tem. Então, tem uma piscina de bolinha,
tem um balanço, né? Tem uma escada para a criança subir, tem coisas para a criança, a bola de pilates para a criança utilizar. Então, essa terapia de integração sensorial normalmente é esse. Eu preciso de estímulos sensoriais dos mais diversos, estímulo tátil, estímulo vestibular, estímulo proprioceptivo, né? Vários estímulos para essa criança poder trabalhar um pouco melhor, tá? Então, aí a gente deu alguns exemplos para vocês de quais são os tratamentos, mas existem várias técnicas diferentes para se trabalhar, tanto a adquirir a autonomia na vida, quanto a ensinar para crianças coisas na escola. Esses aí são alguns exemplos. Era só para vocês terem uma ideia da grande gama que a gente tem de possibilidade de trabalho com essas crianças, adolescentes e adultos, tá? Então, para finalizar aí, tá? Os transtornos do espectro autista são uma das maiores causas de incapacitação de doenças da primeira infância. Se a gente for pensar de forma geral, eles são uma das principais causas de incapacitação ao longo da vida. Tem alto custo social e sobrecarga emocional e financeira para a família, né? Isso acontece por quê? Porque o início é precoce e o curso é crônico. Então, não são quadros que a gente fala em cura. Você pode ter, especialmente com a intervenção precoce, uma mudança muito grande, né? Uma criança que tinha muitas dificuldades e que passa a ter dificuldades muito pequenas. Mas a gente não fala em cura, né? Então, é uma condição, né? Aquela pessoa vai ter essa condição, né? Ela vai ser dessa forma para o resto da vida dela, né? Com graus diferentes. Então, a gente fala no transtorno do espectro autista que existe o grau leve, moderado e grave, a depender do tipo de apoio que a pessoa precisa. Possivelmente uma criança que ficou não verbal, que não desenvolveu a linguagem, que é em torno de 25% dos casos, que não desenvolve nada de linguagem, vai precisar de muito mais apoio do que uma criança que desenvolve a linguagem, que tem dificuldades ali mais sutis, que na adolescência vai ter dificuldade com ironia, com metáfora, por exemplo. Então, são níveis de gravidade diferentes. Mas como o início é precoce e o curso é crônico, o impacto é muito grande, tá? Então, o que é importante? O diagnóstico precoce e o tratamento adequado melhoram o prognóstico. E esse tratamento adequado normalmente não inclui o uso de medicações, tá? Eventualmente a gente vai usar, mas o tratamento adequado é ter acesso a essa gama de terapias que eu falei e que são as terapias adequadas, tá? Ah, o que é precoce? Hoje em dia, a gente sabe que a gente consegue dar um diagnóstico, pelo menos numa parte dos quadros, a partir de 1 ano e meio, 2 anos de idade, né? Mas o mais importante é, independente do diagnóstico, qualquer atraso dessa criança, ele deve ser plenamente avaliado e deve ser encaminhado para estimulação. Então, em média, uma criança com 1 ano e meio, ela está falando 50 palavras. Tá? Então, se a criança não está falando nenhuma palavra com 1 ano e meio de idade, eu vou considerar um atraso importante e eu preciso encaminhar essa criança para uma avaliação e uma intervenção adequada. Muitas vezes essa intervenção pode ser uma orientação parental, eventualmente, do que eles vão fazer para estimular a linguagem, mas eu preciso encaminhar para um bom profissional para ele fazer uma avaliação e fazer uma intervenção adequada, né? Normalmente, com 2 anos, as crianças estão falando em média 200 palavras e já estão formando frases, no mínimo com 2 palavrinhas. Então, se a criança não está juntando 2 palavras com 2 anos, é um atraso e eu tenho que encaminhar essa criança para avaliação. Se é uma criança que não faz contato visual, que não desenvolveu imitação, que não faz brincadeira, mesmo que ela não feche todos os critérios diagnósticos, eu preciso fazer a intervenção. E por que a gente insiste nisso? Porque a gente sabe que uma porcentagem dos casos a gente não consegue fechar o diagnóstico às vezes tão cedo, mas essas crianças com sinais de risco, com esses sinais de alerta, elas vão sim mais tarde, até os 3 anos de idade, fechar todos os critérios diagnósticos. E aí eu perdi um tempo muito precioso ali de intervenção para essas crianças. Por quê? Porque a criança, além dos prejuízos que ela vai ter, por exemplo, por não fazer contato visual, por não fazer atenção compartilhada, tem todas as coisas que ela deixa de aprender porque ela não fazia atenção compartilhada, por exemplo. Então, quanto mais tarde essa criança vem para o diagnóstico, mais prejuízos ela já acumulou ali ao longo da vida. Então, é claro que chegou com 8 anos, eu vou começar a intervenção com 8 anos, tá? Isso não quer dizer que eu não tenho o que fazer, que eu deva desistir, tá? O principal é só que, quanto mais cedo a criança chegar, melhor é o prognóstico, mais chance a gente tem de intervir. Mas em qualquer momento, seja criança, adolescente ou adulto, a gente vai encaminhar para as intervenções. Então, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Aí está o meu e-mail, eu sou a vice-coordenadora do TIM, a Daniela Bordini também está o e-mail dela aí, é Dani Bordini, ele está faltando um I, né? É a coordenadora do TIM, estamos à disposição e eu vou disponibilizar junto com a aula e o material para vocês estudarem também, tá? Espero que tenham gostado da aula e que tenham conseguido aprender aí nesse novo formato, tá bom? Um abraço para todos.